Os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico da Palavra de Deus, na lição de jovens. Lição de hoje, a lição de número 10, que traz o seguinte assunto: bendiga ao Deus Criador. Esta lição que estará sendo ministrada no dia 4 de junho do corrente ano. Nós temos um texto principal baseado no Salmo de número 104 e versículo de número 1 e em seguida verso 35. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. O nosso resumo da lição diz que Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, somos chamados a meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a nossa vida. Deus é indescritível, porque todos os adjetivos e todas as palavras que podemos usar para Deus não conseguem revelar de fato quem o Senhor é. A magnificência da sua glória, a sua majestade, a sua perfeição. Então ficamos aqui agradecendo o Senhor pelo pouquinho que nós conhecemos ao seu respeito, que Ele graciosamente tem nos dado, tem nos revelado por sua palavra e também pelo seu Espírito Santo. Nosso texto bíblico está no Salmo 104, verso 1 ao 5, verso 9 ao 12 e do versículo 19 ao 24 e verso 35. Nesta lição, estaremos estudando um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e da majestade divina. Veremos também como Deus governa a criação e destacando aí, seu poder criador, ordenador e sustentador. E, finalmente, estaremos refletindo a respeito do convite do salmista a cantar ao Senhor, a meditar em seus feitos e bendizê-lo para sempre. Esta lição é um convite para, a partir da perfeita ou da perfeição da obra de Deus, encontrarmos sentido para superar obstáculos em nossa vida espiritual. Se Deus controla tudo e faz tudo com tanta perfeição, devemos então crer e confiar no Senhor, nosso Deus. Nosso primeiro tópico: a grandeza ou a glória e a majestade de Deus. Vamos ver a estrutura do salmo em estudo hoje, Salmo 104. Este salmo inicia e encerra com a seguinte expressão: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus. É a criação que está louvando, é a criação que está celebrando, é a criação que está elogiando, é a criação que está exaltando ao Todo-Poderoso. É uma celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Muitos estudiosos o remontam ao primeiro e ao segundo capítulo de Gênesis. Por isso, podemos apreciar uma divisão do Salmo 104 parecida com os dias de Gênesis. Primeiro dia, luz. Podemos ver no versículo de número 2 do Salmo 4, aliás, do Salmo 104, que diz o seguinte: Ele cobre-se de luz como de uma veste. E agora podemos ver, segundo dia, divisão das águas.
Terceiro dia, separação entre a terra e a água. Vegetação e árvores. Quarto dia, luzeiros como guardião do tempo. Quinto dia, criaturas marinhas. Sexto dia, animais terrestres, o homem. E alimentos para as criaturas. Assim, essa estrutura revela a majestade e a glória do Criador. E por isso somos convidados a deleitar a nossa alma à vista do maravilhoso trabalho manual do Deus Todo-Poderoso. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca seria capaz de fazer tudo isso. Ninguém nunca será capaz de fazer tudo isso. Essa honra, esse mérito, essa glória é apenas de Deus, o Criador bendito que faz todas as coisas e faz com que todas as coisas funcionem perfeitamente e estejam em perfeita harmonia. Nossa, como Deus é tremendo, não é verdade? Bem, vamos ao segundo subtópico. Deus está vestido de glória e majestade. Os versículos 1 e 2 dizem que Deus está vestido de glória e de majestade, além dos céus serem uma cortina, as águas o vigamento de sua morada, bem como os anjos e ministros, ventos e labaredas de fogo. É o Deus que está sentado sobre o globo da terra, como diz Isaías 40, verso 22, em que a glória e majestade revelam a sua face e o seu santuário revela a sua força e também a sua formosura, como está escrito no Salmo 96 e versículo de número 6. Logo, os 4 primeiros versículos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem a Deus. Ou seja, o texto bíblico em apreço, tanto o Salmo 104 como outros que estamos citando aqui, como textos confirmatórios, deixam claro, revelam para a gente de que nós temos razão, motivo de sobra suficiente para adorarmos um Deus tão admirável, tão excelso, tão supremo, tão sublime, tão glorioso, tão grande, mas que nos chama a atenção e nos atrai pelo seu glorioso amor. Que coisa maravilhosa, não é isso? Terceiro, contemplando a glória de Deus. É bem possível que você esteja vivendo dias em que não se sinta disposto ou disposta a bendizer ao nosso Deus. Pode ser que uma tormenta misturada a um furacão, tenha se abatido sobre a sua vida. São situações que fogem do seu controle. E você não queria estar vivendo esse momento difícil. E sabe, uma decepção com quem estuda, está fazendo uma faculdade, fez ali um Enem, um vestibular, uma coisa, e se decepcionou com o resultado. Se sente frustrado, Ou outra com, quem sabe, uma vaga de emprego que não se abriu, uma decepção afetiva com alguém ou qualquer outra circunstância que trouxe incômodo à sua alma, um problema na família, uma enfermidade, enfim. Muitas vezes, a nossa fé é posta à prova diante de uma experiência de sofrimento. E quando somos postos à prova, o intento ou intuito do Senhor ao permitir essas situações nunca foi e nunca será nos reprovar. Ele quer que a gente fique firme, persevere, permaneça, porque na perseverança, em meio à dor e ao caos, nós honramos a Deus de uma forma mais bela e mais gloriosa possível. Às vezes achamos que glorificamos a Deus quando estamos naquela reunião com os demais irmãos, todo mundo cantando, uma banda tocando, e todo mundo se alegrando e chorando aos prantos de emoção. E a gente às vezes diz, nossa Deus, que culto maravilhoso. Quem dera fosse assim todos os dias. Mas uma das formas mais profundas de glorificar a Deus é diante da experiência do sofrimento, quando você persevera na fé. Foi assim que Jó glorificou a Deus diante da investida do inimigo.
Jó perseverou, elogiou, enalteceu, engrandeceu ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias estavam o forçando a blasfemar contra Deus. Ele não o faz. Deus se sente honrado, né, por aquele homem. Também se sente honrado por você quando você persevera em meio à dor. Então, muitas vezes é posta à prova, né? Alguns acabam perdendo a fé nesse processo, mas outros conseguem superá-lo e sair cada vez mais fortalecidos com a força do Espírito Santo. Isso acontece quando eles compreendem que o Deus majestoso revela sua glória, força e formosura, até mesmo em momentos sombrios, ainda que o momento seja de vazio e sem forma, todavia Deus é poderoso para dar um acabamento perfeito. A ordem e a sustentação da criação nos revelam um Deus majestoso e formoso que ordena e sustenta a nossa vida por completo. Nada foge do seu controle. 2. Deus governa a criação. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós, os cristãos. Não que seja uma fé cega. Essa colocação responde às perguntas que muitas vezes são nos feitas. Por exemplo, de onde viemos? Qual é a nossa origem? Para onde vamos? São perguntas que remontam o sentido da vida. Diante de muitas tentativas humanas em responder qual o sentido da vida e as questões do início e do fim da existência. O Salmo 104 afirma que Deus criou a luz, dividiu as águas, criou a vegetação e as árvores, criou as criaturas marinhas, criou os animais terrestres, o homem e os alimentos para as criaturas. Nesse sentido, tudo que vemos na criação tem a assinatura celestial do Criador. Ora, sem Deus, não haveria o sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, os animais. Sem Deus, você não existiria. Nós não existiríamos. Não é verdade? Então, Deus é o Deus que cria todas as coisas pelo seu poder. Deus ordenou. Deus não apenas criou, mas ele ordenou a sua criação. Certo filósofo da antiguidade disse que próprio do sábio é ordenar, põe ordem. Deus é todo sábio e por isso ordenou a sua criação. Pense nos ciclos das estações do ano. O verão, o outono, o inverno e a primavera. E isso não seria possível por acaso. As 4 estações não são obras do acaso. Tudo ordenado pelo Criador. Pense no ciclo vital das plantas. Olha como que é: germinação da semente, né? Você planta ali, coloca a semente germina. Crescimento da planta e produção de novas sementes. Assim também no ciclo vital dos seres vivos. Nascem, desenvolvem-se, reproduzem e morrem. Pense ainda nas fases de desenvolvimento do ser humano. Infância, adolescência, fase adulta, velhice. Tudo na criação, tanto humana quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado pelo Criador, como diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 8. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Isso não é aleatório ou por acaso, mas revela um Criador que ordenou com precisão aquilo que ele mesmo criou. Por acaso a sua vida pode ser ordenada por ele? Que assim o seja, né? Terceiro, Deus sustenta. Deus criou, ordenou e não abandonou a sua criação. Ele estabeleceu as leis naturais que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo o que formou. A respeito do ser humano, a palavra de Deus diz o seguinte: fala o Senhor,
que forma o espírito do homem dentro dele. Já parou para pensar que, além do sustento físico, Deus sustenta a vida interior do ser humano? Você tem dentro de si algumas faculdades cognitivas sem as quais a vida seria impossível. Por exemplo, primeiro, memória. Segundo, atenção. Terceiro, imaginação. Quarto, vontade. Quinto, linguagem e outras mais. É por meio dessas faculdades que a palavra de Deus comunica para nós a vontade divina e o Espírito Santo esclarece-nos a respeito de verdades celestiais. Por isso, o Senhor Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, Ele sustenta você física, emocional e espiritualmente. Ou seja, o ser humano não depende apenas de pão, nem de água, nem de vestes, nem de bem-estar físico, mas depende também de uma vida espiritual que vem da palavra de Deus, uma vida bem-sucedida. Terceiro e último ponto, tópico, um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Cantarei ao Senhor por tudo que Deus fez e faz, o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. É um convite para viver de maneira em que a vida seja digna de louvar a Deus. Assim, cante ao Senhor porque Ele criou você. Cante ao Senhor porque Ele ordena a sua vida. Cante ao Senhor porque Ele sustenta a sua vida. Em Deus, tudo é motivo para louvá-lo. Isso é muito gratificante para nós. Segundo subtópico, a minha meditação. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida de meditação. Por isso, o salmista afirma: a minha meditação a seu respeito será suave, por isso eu me alegrarei no Senhor. Os judeus sempre tiveram em alta conta a prática da meditação bíblica. No Ocidente, infelizmente, essa prática não é muito comum. A meditação bíblica tem a ver com a ideia de pensar de maneira bem concentrada a respeito de algo bíblico e espiritual. Isso pode ser feito antes de um período de oração e após a leitura de uma porção bíblica. Por exemplo, nesta lição estudamos a respeito da majestade de Deus como Criador, ordenador e sustentador da criação. Será muito proveitoso para pararmos um pouco e meditar a respeito disso. Algumas perguntas a partir do texto bíblico lido ajudam nesse processo. A visão de Isaías 6, 1 ao 3, ajuda-nos a contemplar a beleza da majestade do Senhor. Como posso contemplar a majestade e glória de Deus? O que eu era antes de Deus me criar? Que impacto tem em mim a verdade de que Deus me criou do nada? Consigo observar Deus organizando o seu plano em minha vida na infância, na juventude e na fase adulta? Porque Deus não estava alheio, nem está alheio ao ser humano desde a sua infância. Não está. Pelo contrário, está envolvido um plano para abençoar e salvar o ser humano. Essas perguntas meditativas devem ser feitas em profunda contrição espiritual e quebrantamento de espírito, com uma consciência de que Deus está presente. Quando praticamos isso de maneira disciplinada, somado à nossa vida de oração, o resultado é o seguinte: eu me alegrarei no Senhor. Como está escrito no versículo 34 do Salmo 104. Após uma semana de prática, é notória e a diferença aí em nossa vida espiritual. A prática da meditação bíblica tem base na Bíblia e na história da igreja. Homens de Deus do passado, como John Wesley, por exemplo, praticavam a meditação bíblica. Teremos muito proveito espiritual ao meditarmos em diferentes porções das Escrituras Sagradas. Será de grande proveito espiritual. Não é, claro, não é para que a gente seja maior do que outro, não é isso, mas é para sua própria edificação espiritual. Terceiro e último subtópico: bendiz a minha alma ao Senhor. Finalmente, o salmo encerra-se com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor.
Lembre-se de que a expressão bendiz a minha alma ao Senhor também inicia este salmo. Fica claro que, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, temos muitos motivos para deleitarmos em Deus. Após cantar ao Senhor e meditar em suas obras, não há outra coisa a fazer senão bendiz, ó minha alma, ao Senhor, por tudo que és, por tudo que fizeste e por estar mantendo todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nossa conclusão nos diz que aqui nesta lição contemplamos a glória e a majestade de Deus. Aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas. E não somente as criou, ordenou todas as coisas, e não somente as ordenou, sustenta todas as coisas. Isso é muito consolador, pois entendemos que não fomos deixados sozinhos no mundo. Deus está conosco. Ele disse, através de Jesus, o próprio Jesus falou, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo tendo subido para o céu, Jesus prometeu continuar conosco. Por isso, esse é o tempo em que devemos cantar ao Senhor, meditar em suas obras e bendizê-lo verdadeiramente. Deus abençoe a tua vida.